1 Samuel 13, do versículo 8 ao versículo de número 14. A palavra do Senhor diz assim: Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: Tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: O que você fez? Saul respondeu: Vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: Agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, presta atenção aqui, nesse versículo 12, a parte B. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul: Você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Amém. Deus te dê, mantenha te dando um bom esposo. Não te deu um bom esposo, porque para te dar outro eu tenho que partir, né? Então eu quero ficar, ele mantenha o seu bom esposo. Glória a Deus. Queridos, essa palavra aqui ela é muito singular. Ela fala de situações que fazem toda a diferença na vida daquele que serve a Deus. Como fica claro para nós aqui, né, que o maior desejo do Senhor não é apenas que a gente faça as coisas, mas que a gente faça da forma correta. Existe uma ideia que ela, há muito tempo, uma filosofia que é pregada nesse mundo há muito tempo, uma palavrinha estranha talvez para alguns, mas você já deve ter escutado. Quem já ouviu a palavra chamada pragmatismo? Levanta a mão. Você já ouviu? Pragmatismo? Né? Não tem nada a ver com praga, né? Se bem que ela é uma praga, né? Ela se torna uma praga. Pragmatismo significa o quê? Fazer aquilo que dá certo, independente dos meios. Então vamos imaginar que eu, por exemplo, tenho uma revenda de carros, né? Eu descobri uma forma de ganhar mais dinheiro revendendo carros. Eu pego carros que estão, né, com a mecânica ruim, e eu simplesmente dou uma garibada ali, né, tal, passo uma graxa aqui, acolá, dou uma ajeitadinha aqui, e compro esses carros lá por 40 mil e vendo a 50, 55, dando essa maquiada, né? Mas eu não falo que eu fiz isso, eu falo que o carro está em perfeitas condições. E a pessoa compra e, enfim, se ela der sorte de não fundir, amém, mas se fundir na mão dela, acabou, não tem garantia, nada. Enfim, é fazer algo que me dá retorno, não me preocupando com os meios como faço. Isso é o pragmatismo. Essa não é uma ideia que tem apoio nas Escrituras, porque para o Senhor não é só a forma como a gente faz, mas é a maneira como a gente faz. Os meios como a gente faz são importantes. Perceba aqui que nós temos um rei que fez algo que era importante para o seu exército, como nação. Oferecer sacrifícios, holocausto, oferta queimada ao Senhor, ofertas pacíficas ao Senhor, é uma demonstração de crença em Deus, de bênção, sim. Mas não era ele quem deveria fazer. Ele não tinha autoridade, ele não tinha unção, ele não poderia fazer isso.
mas sim o profeta. E muitas vezes nós caímos nessa armadilha de realizarmos as coisas, mas não nos preocupamos com que coração o fazemos. E isso é muito importante. 1 Samuel 15, 22, Gisele, coloca ali na projeção para nós. Olha só. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos, em ofertas queimadas e sacrifícios que são pacíficos, do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. O povo de Israel, irmãos, se atrapalhou com o passar dos anos. Eles se envolveram com esse sistema sacrificial do Antigo Testamento, achando que Deus queria carne, gordura e sangue de animal. E nunca foi isso que Deus quis. O que Deus sempre pediu para eles era o quê? Obediência. Obediência. Não era a gordura dos animais, nem o sangue, nem a carne queimada que alegrava o coração de Deus, mas o obedecer, o coração quebrantado, o coração arrependido, o coração grato, o coração que adorava. Era isso que Deus buscava, e isso não mudou no tempo da graça. Deus continua procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus não quer gente ocupando cadeiras, lotando igrejas, entregando dízimos aqui na frente, ofertas, ou então fazendo qualquer outro tipo de movimento dentro da sua igreja, se tais pessoas não fizerem de coração, com alma, com verdade. A coisa mais fácil da gente se tornar com o passar do tempo é nos tornarmos religiosos. É a coisa mais fácil. Na verdade, é um caminho natural para o ser humano caído. É quase que natural. Por isso que nós temos que lutar contra a religiosidade. Porque a tendência nossa é, primeiro, é o primeiro amor. É aquele encontro com Cristo e com o Evangelho, onde nós nos tornamos apaixonados. O pecado passa a nos enojar, o mundo passa a nos enojar. Agora o que tem valor para nós é Deus, é a presença de Deus. E nós então, onde tem Deus, onde se fala de Deus, a gente está lá. Mas naturalmente, se nós não tomarmos cuidado, os anos vão passando e nós vamos virando religiosos. Não é que a gente deixe de vir no culto, a gente continua vindo. Não é que a gente para de orar, a gente até ora. Não é que a gente para de dizimar, não é que a gente para, não é isso. A gente continua fazendo as mesmas coisas, mas desprovido de espiritualidade sincera, verdadeira. Nós entramos no mundo da tecnologia, talvez o carro que você tenha essa função, chama-se piloto automático. Um botão é apertado na nossa vida e nós entramos no piloto automático. Programados para fazer aquilo, como robozinhos, né? Tá, vem, ora, ajoelha, tá, faz. E o coração está distante de Deus. É isso que o profeta Samuel está falando a Saul e ao povo de Israel quando ele disse essas coisas. Foi o que faltou a Saul. E talvez a falta de obediência seja o pior dos males da igreja cristã moderna. Obediência e coração devotado verdadeiramente a Deus. Então, muito além do que podemos realizar, ou do que achamos que agrada a Deus, está o desejo do Senhor que venhamos obedecer a sua vontade. Muitas vezes justificamos nossa desobediência com a desculpa de que queríamos fazer o melhor para Deus e até mesmo o que parecia correto. Esse texto aqui que eu acabei de ler para vocês foi outro erro que Saul cometeu. Deus manda ele exterminar todos os inimigos. Não era para deixar nenhum vivo, não era para pegar nenhum
dos despojos, prata, ouro, animais, nada, era para aniquilar e destruir tudo. Essa era a palavra de Deus, destruam tudo. O que Saul fez? Saul poupou o rei Agag e também o melhor das ovelhas, o melhor dos rebanhos, o melhor do ouro, da prata, tudo isso ele pegou com a desculpa de que ele queria fazer o quê? Oferecer ao Senhor. Está vendo só? Você já ouviu aquele ditado? É feinho esse ditado, mas é verdadeiro, né? Que de boa intenção o inferno está cheio. E não é verdade, gente? De boa intenção o inferno está cheio. Tem gente com muita boa intenção por aí, né? Que de boa tem só o nome, mas que no fundo, está totalmente distante da vontade de Deus. O tema da mensagem dessa noite é: a obediência a Deus é inegociável. A obediência a Deus é inegociável. Afinal de contas, o que é inegociável para você? Alguém disse que o pessoal está meio com medo de sentar aqui na frente, que eu pego só os da frente. Já chegou até a mim essa conversa. Que eu pego os da frente como exemplo. E é verdade, vou pegar a Gi agora, está mais perto. Né? Gi, você topa negociar o Paulo? Você negocia o Paulo? O Paulo é negociável? Tem certeza, Gi? Mas o Paulo dá prejuízo, come muito, né? Come bastante. Meu Deus, deve dar um desfalque na despensa grande, né? Manter o Paulo não é tarefa fácil. Cadê o Paulo? Olha lá, tadinho. Ficou até meio brocochô. Será que minha mãe vai negociar eu? Você não quer trocar ele num vegano? Né? Deve ter um filho, uma mãe de filho vegano querendo um filho carnívoro. Né? Você não topa? Não negocia, né, Gi? O Paulo, um filho é inegociável, né? Que mais que é inegociável? Caráter, né, irmãos? Um caráter, o nosso caráter precisa ser inegociável. Não podemos negociar o nosso caráter, os nossos valores, né? A ética cristã, a ética como cidadão. Não podemos. Há coisas que são inegociáveis, não é verdade? Então a Gi não negocia o Paulo, tá? Então todo mundo já fica sabendo. Se houver alguma futura nora dele aqui, não vai ser fácil convencer a sogra, né? Ganhar o coração da sogra. Mas isso é assunto para daqui a algum tempo ainda. Tá? Queridos, por mais difícil que pareçam as circunstâncias, não desobedeça a Deus. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto, por mais difícil que pareçam as circunstâncias, não desobedeça a Deus. Eu não posso ser injusto com o Saul, que é muito fácil falar mal dele aqui no ar-condicionado, não estando na pele dele. A situação de Saul não era simples, irmãos. O rei, o prazo dado por Samuel havia se esgotado. Os soldados começaram a ficar empolvorosos. Os inimigos se acampando em Micmas logo à frente. Enfim, começou. Mas vem cá, se não tiver sacrifício, se não tiver oferta, se Deus, como é que vai ser? Nós vamos perder. E o pessoal, você sabe como é que é. Imagine um jantar para crente, tá? Marcado para as 8. O jantar deu 9, 9h30, não foi servido. 100 crentes, 1h30 de atraso. Só imagina, comece a imaginar o burburinho, a murmuração que já começa. A situação não era fácil. E ele vendo o povo desertar, os guerreiros querendo ir embora, e aquela pressão. As circunstâncias eram desfavoráveis a Saul. Só quem já passou por alguma pressão muito forte no trabalho, na família, enfim, você sabe do que eu estou falando. Eu sei porque eu já passei. Alguém aqui já deve ter passado. Às vezes a primeira opção que te dão você já quer pegar. A primeira oferta você topa. Você bate o martelo.
E ele fez isso. Ai, meu Deus, Samuel não vai vir. Deve ter acontecido alguma coisa. Eu estou perdendo o meu exército, eu preciso fazer alguma coisa. Bom, se é o holocausto que eles querem ver ser queimado, se é ofertas pacíficas entregues, para que eles tenham segurança para batalhar, então eu vou fazer. Dá aqui a roupa sacerdotal. Daqui que eu vou vestir, e quem vai fazer aqui a oferta, o sacrifício sou eu mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. Tem muito crente que usa essa desculpa, né? Não tem tu, vai tu mesmo, como diz o outro. Né? Deus não me respondeu, então eu vou fazer do jeito que eu acho que eu devo fazer. Está demorando muito. Né? Para nós não serve, essa carapuça não serve para nós, porque a gente nunca fez isso, não é verdade? Mas eu soube de uns crentes por aí, em outras cidades, que já fizeram, não é verdade? Por mais difícil que pareçam as circunstâncias, não desobedeça a Deus. Eu sei que a situação de Saul não era fácil, mas ele conhecia o profeta Samuel, e mais do que o profeta, ele conhecia o Deus de Israel, e ele sabia que uma ordem de Deus não podia ser transgredida, que isso vinha acompanhado de sérios desfechos. E queridos, eu estava aqui pensando, note que a desculpa dada por Saul é a mesma usada hoje, é a mesma usada hoje pelo povo de Deus, é a mesma. Mudam os personagens, mudam as épocas, mas as desculpas são as mesmas. O que foi que Saul disse para Samuel, você lembra? Eu fui forçado pelas circunstâncias. Eu fui forçado pelas circunstâncias. Eu tive que tomar uma atitude, eu fui forçado. E aí, irmãos, eu destaquei aqui alguns exemplos de algumas ciladas que a gente cai, porque a gente também, entre aspas, se diz forçado pelas circunstâncias. Quantas pessoas forçadas pelas circunstâncias começam relacionamentos ruins, relacionamentos sentimentais, pode ser um namoro, pode ser um casamento, enfim, relacionamentos interpessoais, criam vínculos afetivos ruins, que vão prejudicar a vida dessa pessoa, não é verdade? Quanta gente dizendo assim, mas eu já estou com uma certa idade, né? As opções no mercado estão escassas, e eu quero formar uma família, esse moço não é uma Brastemp, né? É uma Britânia, né? Não é que Britânia é ruim, irmãos, é que Brastemp tem mais nome, né? Britânia é bom, as coisinhas da Britânia nossa é boa, né? Mas a Brastemp tem mais nome, né? Não é uma Brastemp, ele não é crente ainda, né? Não é crente, mas ele diz que vem comigo para a igreja, né? Ele não gosta muito de trabalhar, parece meio preguiçosão, não tem muita aspiração na vida, não tem muito desejo de crescer, mas eu trabalho por ele se for preciso, né? Eu trabalho por ele, né? Essa amizade, fazer o quê? Não tem muita amizade no contexto que eu vivo, essas amigas aí que estão, né, ao meu redor, os lugares que elas vão, as conversas que elas têm, as conversas que eles têm, enfim, não é a melhor possível, mas é o que tem para hoje. Acontece muito, não é verdade? É raro, mas acontece bastante, né? Como diz o outro, né? E aí, irmãos, forçado pelas circunstâncias, começa o namoro. Esse namoro evolui para o noivado. Esse noivado evolui para um casamento. E talvez um casamento que vai ser um casamento duro e penoso. Que Deus tem sim poder para transformar, claro, mas que vai exigir da pessoa uma boa dose de determinação e fé. E um preço pago, muitas vezes, difícil. Não é verdade? Mas o Senhor avisou. A palavra de Deus avisa. Ela fala sobre isso, fala sobre relacionamentos. Então as circunstâncias não podem se tornar desculpas para me forçar decisões. Até porque nós não vivemos por circunstâncias. Não é isso que o apóstolo Paulo ensinou? Que nós não vivemos por
circunstâncias. Nós vivemos por fé. Então, pela fé eu vou esperar. Eu vou esperar. Eu tenho fé que ainda existem homens de Deus, que ainda existem mulheres de Deus nesse mundo, solteiros, com quem eu posso formar uma família. Eu vou esperar no céu. Lógico que esperar não é ficar sentado esperando cair do céu, né, gente? Esperar é assim, né? Tem que estar de olho, né? Tem que estar disponível, orando, tem que fazer a sua parte, né? Não fica, não vem namorado, noivo, marido, não cai do céu, né? A gente faz a parte da gente, mas a gente espera no Senhor a pessoa certa. E não é Deus que escolhe marido e esposa, é a gente. Deus dá os critérios, quem escolhe é a gente. Agora, nós não podemos ser forçados pelas circunstâncias. Eu não espero que aconteça isso com os solteiros aqui, tá? Mas se for preciso, case com 40, mas case com o homem certo. Case com 40, mas escolha a mulher certa. É melhor do que casar com 25, 30 e fazer o casamento errado. Não é verdade? Outra coisa, forçado pelas circunstâncias. Muitos agem de forma desonesta. Agem com desonestidade. Ah, mas eu sou pressionado a fazer isso. Ah, mas eu fui forçado a fazer aquilo. Ah, mas se eu não agir dessa forma... Irmãos, nós temos um testemunho tão bonito de uma irmã aqui da igreja. Não vou citar o nome dela, porque ela não está aqui para eu não pedir autorização. Mas ela deixou um trabalho que lhe remunerava muito bem, porque ela entendia que aquilo estava fazendo mal para ela e ela estava agindo de uma forma que não condizia com a situação cristã dela. E ela pediu as contas. Ela não tinha nem nada mais engatilhado. Com muitas contas para pagar, com filho para sustentar, ela pediu a conta. De um trabalho que muitos sonham. E essa atitude dela, irmãos, de fidelidade a Deus, foi algo que glorificou tanto a Deus e redundou em bênção na vida dela. Deus abriu uma porta muito melhor. Hoje ela está muito melhor. E num lugar onde ela não está sendo forçada a tais situações. Interessante, ela não cedeu à pressão. Quantas pessoas agem de forma desonesta? Ah, mas eu fui forçado. Ah, circunstâncias, eu não tenho outra saída. Sempre existe uma saída no Senhor. Talvez não é aquela que eu quero. Talvez ela não me renda benefícios que eu quero. Mas é a saída que Deus dá. E nós não temos outro caminho, senão o caminho da honestidade. Outra coisa, forçado pelas circunstâncias. Muitas pessoas mentem para os outros, e pior, mentem para si mesmo, porque a pior mentira é que a gente conta para a gente. A pior mentira é que a gente conta para nós, irmãos. Tem hora que a gente quer se enganar, mas não dá para se enganar, não tem jeito, porque você sabe a realidade, eu sei. Então tem gente que, forçado pelas circunstâncias, se apoia na muleta da mentira. Mente no trabalho, mente em casa, mente na igreja, mente no mercado, mente. Quando eu falei aqui de agir de forma desonesta, eu me lembrei de uma situação, que muitos crentes caem nessa cilada satânica. Muitas vezes são pegos numa blitz, são pegos num posto da polícia rodoviária, da polícia estadual, e forçados pela situação, e o guarda me flagrou, né? A multa é de 2 mil, 3 mil reais, mas aquele agente desonesto me pediu um café de 100, 200, resolve o problema. Forçado pelas circunstâncias, eu paguei o café para o agente. E daí? Qual que é a conduta do crente nessa situação? Seu guarda, eu ultrapassei na linha contínua. Seu guarda, eu não paguei os impostos do meu carro, está atrasado. Pode recolher no pátio. Eu vou ligar para alguém aqui, vou pegar uma carona, assim que eu acertar tudo, eu venho pegar meu carro. Mas eu não posso ceder, irmãos. Não posso. E outras cocitas mais. Você sabia que tem gente que não quer mais ouvir isso? Não quer.
As pessoas querem ouvir, irmãos, conto da carochinha, história para boi dormir. Aqui nessa igreja não, aqui a gente prega a verdade. Aliás, toda igreja tem que pregar a verdade. Por quê? Nós não podemos ser forçados pelas circunstâncias. Outra coisa, forçado pelas circunstâncias, as pessoas passam por cima da palavra de Deus. Quanta gente passa por cima da palavra. Deus está dizendo: minha filha, não faça isso, isso me desagrada. Passa por cima. Meu filho, não haja, passa por cima, passa por cima, passa por cima. Como um rolo compressor daqueles de compactar asfalto, passa por cima, vai passando por cima de tudo, dos valores da palavra de Deus, passa por cima de tudo. O que Saul fez? Saul passou por cima da palavra de Deus. A palavra era: me espere, eu chegarei, eu vou ofertar o holocausto e as ofertas pacíficas, e Deus dará os inimigos nas mãos de vocês e confirmará o teu reino. Ele passou feito um rolo compressor. Forçado pelas circunstâncias. Tem gente que distorce a palavra de Deus. Distorce, torce, contorce. Interpreta do jeito que quer. Irmãos, a Bíblia, ela não pode e não deve ser interpretada à luz dos nossos olhos. Ela tem que ser interpretada à luz do texto. Texto fora de contexto gera pretexto. Se você tem dúvida, você tem uma igreja, e nessa igreja tem pastor, tem presbíteros, tem pessoas que têm condições de te ajudar na sua dúvida. Agora, não leia um versículo e ache que ele está dizendo aquilo, né, que você quer, o que você acha que ele tem que falar, e faça. Não faça, não distorça a palavra de Deus, como muitos têm feito por aí. Forçado pelas circunstâncias, as pessoas cedem ao pecado. Fazer o quê? Eu não tive o que fazer, a situação me... E eu caí, e eu tive que fazer, e eu fiz. Esse forçado pelas circunstâncias está levando muita gente à destruição. Interessante, até o louvor que foi cantado hoje confirma essa palavra aqui. O trechinho desse louvor aí do Leandro Soares, todavia me alegrarei. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Por mais pressão que seja a situação, o controle está nas palmas da mão do Senhor. Está nas mãos do Senhor, irmãos. E é nele que a gente deve esperar. Mas está difícil, é verdade, às vezes é difícil mesmo. Mas não arreda o pé enquanto Samuel não chegar. Não arreda o pé enquanto Deus não mandar, enquanto Deus não vier, enquanto Deus não testificar. Segundo, a obediência a Deus é o que determina se tudo irá bem ou mal em nossas vidas. A obediência a Deus é o fator determinante se tudo irá bem ou mal em nossas vidas. Como a palavra de Deus é simples, irmãos. Tem umas religiões aí no mundo tão complicada, tão cheia de história, isso e aquilo, tantos caminhos, atalho. A palavra do Senhor é um caminho só reto que vai até Jesus, irmãos. É simples. A obediência a Deus e a sua palavra é fator determinante se tudo vai bem ou vai mal na sua vida, na minha. Simples. Deus dá os mandamentos, Deus dá a palavra, Deus dá os seus desígnios, Deus deu o seu evangelho, e cabe a nós obedecer os seus estatutos. Fazendo isso, nós iremos bem. E ir bem não é a ausência de dificuldade, de luta e de conflito, não é isso. Ir bem significa fazer a vontade de Deus. E mesmo em lutas, conflitos e desertos, você terá paz no seu coração. 1 Samuel 12, 14 e 15, Gisele, por favor. 1 Samuel 12, 14 e 15. Isso. Se vocês temerem o Senhor, se o servirem, se derem ouvidos à sua voz e não forem rebeldes ao seu mandado, se seguirem o Senhor seu Deus, tanto vocês, como o rei que governa sobre vocês, então tudo lhes irá bem.
Se, porém, vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, mas forem rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vocês, como foi contra os pais de vocês. Está vendo só? Saul, irmãos, já tinha uma ordem de Deus. Isso aqui está no capítulo 12. Eu li com vocês o capítulo 13. Deus já tinha advertido Saul e o povo de Deus. Olha, se vocês obedecerem o meu mandato, tudo irá bem. Mas se vocês desobedecerem, a mão de Deus será contra vocês. Ele sabia. E glória a Deus, hoje nós também sabemos, não somos mais ignorantes. Nós, homens casados, sabemos que nós precisamos honrar as nossas esposas, ser fiéis a elas, cuidar delas como vaso mais frágil. Vocês, mulheres, sabem que tem que honrar o marido de vocês, ser submissa a eles. Filhos, vocês sabem que vocês devem obediência ao pai de vocês, honra ao pai de vocês. Ah, mas o meu pai e minha mãe não interessa. Deus não perguntou se o pai é bom, deve ser honrado, e a mãe é boa, tem que ser. Deus mandou honrar. Se ele for ruim, mau pai ou má mãe, vai dar conta a Deus, você tem que honrar. E fim de conversa, como diz o pastor Jeremias Pereira, e fim de história. É mandado do Senhor, está aí. Mas muitas pessoas não entendem o porquê que estão padecendo na vida, irmãos. Eu estou com 44 anos, já disse isso aqui 412 vezes, agora 413. Eu não conheço, de verdade, eu estou falando isso de todo o meu coração, eu não conheço um filho que honrou pai e honrou mãe, que cuidou do pai, que cuidou da mãe, que deu alegria para o pai e para a mãe, que deu coisa ruim na vida. Eu não conheço. Eu não conheço. Assim como o contrário, eu conheço. Filhos que deram desgosto para o pai e para a mãe, que foram vergonha para o pai e para a mãe, que humilharam o pai e a mãe, que abandonaram o pai e a mãe, e a vida está uma completa desgraça. Credo, pastor, que palavra feia. Desgraça, o que significa desgraça? Uma vida sem graça, sem a graça de Deus. Então tá aí, irmãos. A Samara com 15 anos, Samara, você vai fazer? Vai fazer 15 anos, né? Está com 14. Está ouvindo isso aqui hoje, ó. Deus está dando a chance para ela, como está dando para os outros jovens que temos aqui. Deus está concedendo a eles a chance deles fazerem tudo certo, para que tudo vá bem na vida deles, como eu e você, meus irmãos, dependendo da idade. Cabe a nós decidir se vamos fazer como Saul. Ou se nós vamos ouvir a voz de Deus. Assim como o motorista que segue, né, os avisos e indicações que as placas de trânsito transmitem a ele ao dirigir, ó, fazendo com que chegue ao seu destino, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Para que servem as placas de trânsito? Eu sei que hoje tem GPS, mas antigamente não tinha. A única forma de você se guiar pelas estradas era as placas, para um lugar que você nunca foi. Então, para você ter sucesso e chegar bem no seu destino, você tinha que seguir. Hoje é a mesma coisa. E por último, a desobediência nos torna reprovados diante de Deus. A desobediência nos torna reprovados diante de Deus. Versos 13 e 14 de 1 Samuel 13. Então Samuel disse a Saul, olha como é sério isso aqui, queridos. Você cometeu uma loucura. Ó, desobedecer a palavra de Deus, para Deus é considerado loucura. É coisa de gente louca, que perdeu o juízo. Você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento. Qual que era o mandamento aqui? Aguardar o profeta chegar, que o Senhor seu Deus lhe ordenou. Olha só,
pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Em outras palavras, você seria lembrado como alguém que obedeceu a Deus, e o seu reinado seria exemplo sobre a casa do Senhor. Mas Saul hoje é objeto do quê? De vergonha, de desobediência. Verso 15. Deixa eu ver o 15, não, o 14, perdão. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Se a obediência a Deus determina, irmãos, se tudo irá bem ou mal nas nossas vidas, a desobediência, irmãos, ela nos torna reprovados diante de Deus. Gente desobediente é gente reprovada diante de Deus. A mão de Deus está contra aqueles que desobedecem a sua palavra. Tal pessoa não avançará na vida em sentido nenhum. Pode lutar, pode conquistar coisas humanas, coisas transitórias, efêmeras, porém não gozará de nada disso para sempre. Pois o que aguarda o desobediente é a morte eterna, é uma eternidade sem Deus. Vamos nos colocar de pé, queridos? Glória a Deus. Feche os seus olhos, por favor. Põe a mão direita sobre o seu coração. Olhos fechados. Preste atenção nesse último versículo, antes da gente orar. Mateus 7, 24 e 25. Preste atenção. Olhos fechados. Imagine que você está lá no Monte das Oliveiras. E Jesus, a voz que você vai ouvir aqui não é a do Luiz Henrique, mas é a voz do Senhor lá, discursando no Sermão do Monte. E Ele vai dizer assim, e você entre na multidão vai ouvir as seguintes palavras: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras. Pai,